Amor é um livro, sexo é esporte. Sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patético. Sexo é uma célula de epiléticos. E iniciando o Pode Causar de hoje, recitando aqui a Rita Lee, eu trouxe o escritor Jeff Ribeiro, ele que escreve sobre romances e contos eróticos, para conversar um pouco aqui com a gente. Tudo bem, Jeff? Tudo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pode Causar, que, olha, eu preparei aqui pra gente umas perguntinhas que eu acho que vai permear a imaginação aí dos nossos ouvintes e os nossos... Nossos ouvintes e nossos o quê? Telespectadores? Mas de internautas? Não. Tá. Que vai aí permear a imaginação dos nossos ouvintes e dos nossos internautas. Conta um pouco da sua história no mundo literário aqui pra gente. Então, tem 10 anos que eu escrevo já. Uhum. Eu descobri isso quando eu postei um texto na internet sem pretensão nenhuma e me criticaram que falou que quando você posta alguma coisa, você tem que escrever a fonte, quem é o autor. Só que eu era o autor, então foi daí que eu percebi. Acho que isso aí agrada. E aí eu comecei, montei um blog. Esse blog foi juntando material e foi quando eu descobri que dava livro. Aí foi quando eu entrei nesses perrengues aí. Eu dei uma lidinha breve em um dos seus textos, né, que tá lá no seu blog, que é Do Outro Lado da Rua a Vida Acontece. Ele basicamente me parece falar de uma pessoa que tá ali perdida em pensamentos sobre alguém, de alguma relação que provavelmente não tenha dado certo, né? E tem até um capítulo, que eu acho que, não sei se é o capítulo 1 ou o capítulo 2, que o nome é Um Chato e Romance de Piegas. Você acha que nos tempos de hoje tem espaço ainda para o romantismo? Ou você acredita que quando a gente é romântico, falar sobre romantismo nos dias de hoje, soa como piegas, como patético, como diria a Rita Lee aqui também, né? Talvez um pouco na questão clichê do romântico. Porque eu acredito que todo mundo gosta de ser surpreendido. Acredito que você vai gostar que o seu parceiro te dê um buquê de flores. Mas se ele te der todo dia, vai ser chato pra caramba. Então, é nesse ponto que eu acho que é um clichê. Talvez a pessoa saber, olha, eu sei que você tá cansado do dia de trabalho, senta aqui no sofá que eu vou te fazer uma massagem. Talvez isso é muito mais romantismo do que o buquê de flores que já tá dentro desse estereótipo. Então, eu acredito que dá pra gente ser romântico sim, mas pra eu ser romântico, a pergunta é, pra quem? Talvez o que você gosta ou não gosta, o outro não gosta, então isso é muito subjetivo. Então, esse buscar conhecer a pessoa do outro lado também isso é romantismo. Uhum. Você acredita no amor dos livros? Ou os romances do livro permeiam tanta a imaginação das pessoas, porque normalmente são frustrados, assim, normalmente não dá certo. Você acredita no amor para sempre? Vamos dizer assim. Talvez. Eu acho assim que a gente não pode rotular que vai ser para sempre. Eu não, Vinícius de Moraes já falava isso, que seja eterno enquanto dure, né? Então eu não posso garantir nada, mas eu tenho que viver querendo que seja bom, que seja hoje, amanhã, daqui 1 ano, 10, depende de quando estiver funcionando, porque as pessoas também mudam, né? Então, isso é muito subjetivo, essa questão. Então, mas assim, você concorda comigo que na literatura, quando a chance de não dar certo ou de você ficar imaginando aquilo que poderia ter sido, né, não torna a coisa mais interessante do que quando ela dá certo de fato? A gente vê aí pelos relacionamentos longos, pelos casamentos, que as pessoas, né, inclusive a gente gravou o último programa aqui falando sobre terapia de casal, né? Certo. Então, no início é tudo muito lindo, né? E quando você tá apaixonado, na verdade você idealiza, né, que aquela pessoa
não sei se eu tô sendo aqui um pouco, deixa eu achar a palavra, pessimista, né, quanto ao futuro aí dos relacionamentos, mas eu vejo isso na prática, no dia a dia, que quando o relacionamento dá certo, ele perde toda aquela magia, né? Se você perguntar para muitas pessoas quem foi o grande amor da sua vida, né? Se ela tiver intimidade, né? Eu vejo pelas minhas amigas, se a pessoa tiver intimidade para te falar, ela vai falar sempre de um amor que não deu certo, né? Porque isso eu acho que traz o que? A idealização daquilo que poderia ter sido. É tipo, as saudades daquilo que eu não vivi, né? Certo. Então, isso aí eu acho que dá para dividir em 2 pontos. O primeiro, quando a gente fala isso, a gente sempre está idealizando algo que não combina com a certeza, porque eu não sei, aquilo não aconteceu. Então tá no campo da imaginação. Da imaginação. E aí fica tudo muito lindo. E a gente nunca vai ser pessimista na imaginação. O pessimismo, ele vem junto com a realidade. Então esse é um ponto. Agora, esse deu certo, do que a gente está falando de dar certo? Que eu tentei trazer isso, inclusive, no meu último livro. Que a pergunta que você fez para mim é ótima, dos livros, uma coisa que me incomoda, pode ser em livro, pode ser em filme. O final, ele já é meio que a gente já sabe onde que vai chegar. Você pega um filme romântico, ou mesmo um livro, você sabe que aquele casal tá brigando ali, mas tá tudo bem, porque no final vai dar certo. Então, assim, eu quis trazer isso pro meu livro, porque na verdade não é assim. Então, mas assim, vai dar certo até o ponto que a gente leu, ou que a gente assistiu, né? Ah, eles ficaram juntos. Mas é que eles ficaram felizes para sempre, né? A gente prefere imaginar que tenham felizes para sempre, né? Mas é óbvio, né, que seria uma chatice se a gente colocasse nos livros ou nos filmes o que acontece depois, né? Não que... Porque, assim, há uma diferença, né, bem grande entre o que é paixão e o que é amor, né? Porque tudo começa com uma paixão, né? A palavra paixão, inclusive, ela vem do passional, ela vem da doença, né? Da patologia, vem de patos, que é patológico, né? Certo. Porque é como se a gente tivesse doente por alguém, como se a gente tivesse... É como se nosso corpo reagisse até a isso, né? A essa doença, né? Do que é o amor. A paixão, né? Eu diria. E aí, quando você começa a conviver com alguém, e deu certo, eles ficaram juntos para sempre, né? E ali o dia a dia, boleto, a gente tem que penar para manter acesa aquela paixão de começo, né? De relacionamento. Enfim, não sei se eu estou sendo clara naquilo que... mas é isso, eu acho que no mundo perfeito, no mundo da fantasia, é tudo lindo, porque o Felizes para Sempre, na verdade, ele cai numa rotina. Ele é uma paixão que, ao longo do tempo, ela é apaziguada, vamos falar assim. Certo. É porque, assim, a gente está entendendo que o Felizes para Sempre, que é preguiça de roteirista, que não quer continuar contando a história, né? Isso. É quando eu falo assim, só me interessa descrever para você paixão. Que é essa intensidade, que é fogo de palha. Vai, mas isso acaba. Então, mas o que você está disposto a viver? Porque eu acho que quando você passa dessa fase com alguém que tem expectativas alinhadas contigo, você vai ter outras fases. Não vai ter esse frenesi todo da paixão, aquele sexo no carro. Tá, não vai ter isso. Mas vão ter outras coisas que são tão boas quanto. Então, eu acho que é disso que eu costumo falar que eu escrevo nos meus livros, romance do cotidiano. Porque tem toda essa parte, mas também tem essa parte da realidade, que foi onde eu bati muito até chegar no erótico, que para mim faz parte de todo relacionamento. Então não tem por que eu omitir isso. Ou tem toda uma descrição super precisa, mas nesse ponto aqui eu simplesmente dou a entender. Então eu acho que não sei também se eu consegui ser claro, como você disse, mas eu acho que é esse ponto. Eu acho que aqui tem uma linha, daqui é paixão, daqui é amor. Olha, basicamente a pergunta que eu tinha colocado aqui para você se você acredita no Felizes para Sempre ou no que seja eterno enquanto dure. Você também falou essa frase aqui. Sim. Então, ou nas duas coisas? Acredito. Nas duas coisas? O eterno enquanto dura é facílimo. Porque pode durar um dia, uma balada. Esse é muito fácil. Agora, o amor para sempre, eu acredito que sim. Eu acredito que muitas vezes a gente aceita certas coisas
para se encaixar nesse conceito. Então, a gente mais mente para a gente mesmo do que é possível, mas eu acredito que é possível, mas também acredito que é difícil. Sim. Eu acredito, né, o meu modo talvez pessimista sobre... Eu falo porque eu já sou casada há 23 anos, tá? E vai fazer 23 anos que eu tô casada. E é claro que a gente se dá muito bem e a gente procura fazer muitas coisas para manter viva a nossa paixão. A gente viaja juntos, a gente acha imprescindível, assim, ter esses momentos. Porque no dia a dia, realmente, filho, né, é o que eu falo, conta para pagar e toda a rotina do dia a dia esfria um pouco. Então, a gente tem que estar se esforçando para manter isso. Mas, assim, eu acredito que no início de relacionamento, o que acontece? Quando você se imagina, quando você se apaixona pelo outro, eu não acredito que você se apaixona por alguém real, mas por uma idealização sua, né? O que você idealiza como um amor perfeito. Então, você projeta, é como se fosse uma projeção. Eu coloco naquela pessoa aquilo que eu imagino como uma perfeição, um endeusamento até, né? E depois, né, muitas brigas de casal, quando vem o casamento, começa a acontecer no início de relacionamento, de casamento, muitos casais têm problema, por quê? Porque é como se uma máscara que quem colocou, na verdade, foi você que colocou no outro, ela começou a se cair. E a pessoa começa a se mostrar como ela é, né? E você concorda comigo? Concordo. Eu já fui casada também, então eu entendo o que você está falando. Então, eu acho, não sei se tem uma visão pessimista aí sobre os romances, né? Mas, enfim, se você escreve também aqui os romances eróticos, né? Os contos eróticos. Quando você comenta com as pessoas que você escreve tanto livros eróticos quanto romance, né? O que desperta mais interesse? O amor ou o sexo? Então, aí, isso é engraçado, porque o livro que mais vende é o erótico. É mesmo? Mas se você perguntar, todo mundo fala que é o outro. Eu vejo que as pessoas têm vergonha disso. É porque, bom, você sabe que eu tenho sex shop e eu acredito que seja pelo mesmo problema que a gente vive lá, do tabu, né? O preconceito. As pessoas gostam de sexo, as pessoas fazem sexo, as pessoas se interessam pelo sexo. Mas elas negam isso, né? Elas se sentem condenadas por isso. É condenável você falar que você gosta de sexo. É condenável você assumir que você se interessa por sexo. Você concorda comigo? Sim. E é isso que acontece muito, igual. Quando você pega esse livro que é um romance, acontece muito alguns desavisados que não sabem que tem essa descrição de cena, e aí isso choca. Tipo assim, eu não esperava isso, não é o padrão. Aí depende do que a gente está chamando de padrão, porque tem N classificações literárias, mas o que acontece? É porque é como se eu não pudesse falar disso, só que eu entendo o seguinte, se eu estou descrevendo uma cena, não é que tudo eu tenho que falar, mas se naquele contexto, aquela relação, ela precisa ser descrita, eu vou descrever, eu não vou omitir, porque é sexo. Eu não vou me fazer essa censura. Sim. Sabe? Isso está dentro do meu selo, da minha linha editorial. Sim. É claro que para chegar nisso, eu já me censurei muito. Eu falei, não, isso aqui eu não posso escrever porque vão me criticar, porque vão... Até eu bater o martelo e falar assim, não, esse é o meu estilo de escrita e eu não vou abrir mão disso, justamente por entender essa questão. E o que mais reforçou isso foi quando eu lancei esse livro. Qual foi a ideia de lançar esse livro? Já que às vezes eu sou muito criticado, então eu vou lançar um livro só de erótico. Mas aí quando eu vi que o livro foi bem aceito, eu falei assim, não, se as pessoas estão lendo, tem público. Então, se tem público, eu não tenho que mudar o meu selo. Sim. Eu tenho que ignorar essas críticas que não condiz com a realidade. E, olha só, a pergunta que eu vou te fazer. Você acha que nessa era da tecnologia, né, que a gente vive hoje, com muitos vídeos eróticos, fácil acesso, tá ali no celular e tal, ainda tem muita gente que prefere a leitura, que prefere ler um conto erótico e se interessa muito por isso? Como é que é? Qual que é o desafio de você colocar em palavras, né, aquilo que talvez seja mais fácil você pegar um celular e assistir, enfim? Contexto.
Contexto. Aqui não tem só relações sexuais para simplesmente excitar. Aqui tem um contexto. Eu acho bacana, é um trabalho que eu tenho, você lê um texto e fala assim, cara, isso aqui poderia ter acontecido comigo. Ou eu gostaria que tivesse acontecido. Despertar alguma coisa, que eu acho que esse é o movimento da literatura, independente de erótica ou não. Sim. Eu só abordo mais esse tema. Então eu acho que é por isso que eu não tenho como concorrente esse tipo de vídeo. São públicos diferentes. Entendi. E já que você falou sobre isso, os livros que você escreve são baseados em fatos reais, histórias que você já viveu, ou de alguém que você conhece que viveu? Como que você se inspira nas suas histórias? Tudo isso. E às vezes algumas viagens também. Acontece que é até engraçado, quem me conhece mais, quem é mais íntimo, sabe assim, isso aqui eu sei que história que é essa. Mas não foi bem assim que aconteceu. E é esse que é a grande questão da literatura. Eu não tenho compromisso nenhum com a verdade. Não é um relato. Então aqui eu posso brincar. Então, assim, às vezes eu posso pegar uma experiência frustrada minha e fazer com que ela deixe de ser frustrante na literatura. Com que ela dê certo no final. Eu não você pode brincar, né? Eu não tenho o poder da realidade, mas aqui eu tenho. Então essa que é a questão, entendeu? Poder brincar um pouco também com esse imaginário. E também trazer algumas frustrações para meio que dar choque de realidade, que nem toda relação sexual vai ser maravilhosa, nem todo parceiro vai ser ideal. Talvez aquela pessoa que a gente conhece na balada e a gente acha que vai ser lindo, vai ser um sexo incrível, e não vai ser. Vai ser frustrante para os dois. Então eu gosto de trazer um pouco isso que eu chamo de cotidiano, de realidade que eu trago para os textos. E qual que é o cuidado que você tem que ter ao escrever um conto erótico para você manter uma certa elegância nas palavras, para não deixar aquele texto pejorativo, vulgar? Existe isso? Você tem esse cuidado? Tem. E isso é muito difícil. Porque se a gente for pensar, tem momentos de intimidade que a gente não tem essa preocupação. Então, assim, mas até onde eu posso avançar com isso, até onde é plausível. Então, isso é muito feeling. E eu já errei muito a mão, ainda estou suscetível a errar, mas isso é uma questão de leitura, de revisão. É todo um trabalho pós-escrita. Hoje, para mim, que tenho a minha editora, que faço de forma independente, escrever é a parte que me dá menos trabalho. Essa questão de revisão, esse cuidado, termos que eu uso, enfim, é um cuidado que eu tenho que ter depois. Eu acho que talvez seja a parte mais simples, até porque rola o prazer da escrita. Você está fazendo uma coisa que você gosta de fazer, né? Eu acho que o trabalho todo é o depois, né? Sim. E conta para mim os desafios aí dos escritores da atualidade. Para você né, você falou que você trabalha de modo independente, de encontrar, de repente, uma editora. Qual o conselho você daria para um escritor novo que está surgindo aí, que tem o sonho de lançar aí os seus livros? Como é que é? Então, quando eu comecei, a maior dificuldade que eu tive foi realmente publicar. Porque para você se inserir nesse mercado, quando você procura uma editora, você basicamente contrata o serviço, ela vai te cobrar um valor para fazer diagramação, toda essa parte que eu falei, que aí de fato só teria que preocupar em escrever. Só que você entra com isso, desembolsando um valor X e tendo a quantidade de livros. Então você começa a brigar com a própria editora que te publicou. Porque se eu tô com esses livros em casa, eu quero que você que é minha amiga, compre o livro comigo, não com a editora. Então eu brigo contra ela e o percentual de capa, do valor de capa que você recebe, ele é baixo. Então, até eu entender como é que funciona, publicação independente, ter projeto que fracassou, que não deu certo, foi um caminho longo. Então, foi para isso que eu lancei a editora, porque hoje eu posso publicar os meus livros, que eu já tenho uma equipe de capista, diagramador, revisor, e também dos meus amigos escritores que eu acredito no trabalho. Vou te mandar um livro. Perfeito, mande. Vou te mandar um livro. Eu tenho, faz muitos anos, um livro arquivado, mas quem sabe isso me incentiva a retomá-lo. Então, essa que é um pouco da ideia. Então, assim, é um caminho muito difícil e tem várias formas de você fazer. E nenhuma vai ser fácil, porque quando você o seu nome por si só já vende, tranquilo, mas quando é algo diferente disso, alguém que está ingressando na carreira, você vai ter que entender qual que é esse caminho, porque assim, se eu falar que eu quero simplesmente publicar um livro, ok, eu assumo um custo X e eu faço a publicação, mas quando eu quero viver disso, monetizar, eu quero ter um público,
aí é um pouco mais complicado. Aonde que as pessoas podem encontrar o teu livro hoje? Hoje no meu site. Uhum. Então, pode passar pra gente aí qual que é o seu site, como que faz para adquirir. Meu site é o jeffribeiro.com.br, ou também se me mandar um direct no Instagram, no @insta do Jeff, a gente consegue resolver. E tem o seu blog, né, no Insta do Jeff, as pessoas conseguem ler, ter uma prévia, né, uma sinopse. Lá eu sempre coloco uma prévia dos textos que eu tô publicando e os textos eles estão no site. Eu tenho a newsletter também, que a pessoa entra no site, aí você cadastra e recebe gratuitamente um texto meu toda semana. Uhum. E você é colunista aqui no JJ também? Colunista aqui no JJ. Interessante. Então, Jeff, eu adorei a sua presença aqui no nosso Pode Causar. Achei muito interessante. Para quem quiser também, a gente agora está com os livros do Jeff lá na Celquis, Boutique Erótica, na 9 de julho, né? E é só passar na 9 de julho aqui em Jundiaí, 1822. Pode passar lá que você vai encontrar a Celquis, que é a patrocinadora oficial aqui do Pode Causar. E você já deixou suas redes sociais. E para quem ainda não me segue nas redes sociais, eu tô lá no Instagram como @AlineBergamini e também agora o @podecausar, pode com D mudo, _ causar no Instagram. E a gente tá lá no YouTube, a gente vai estar divulgando a cada episódio o link do YouTube para você estar conferindo os nossos vídeos. Então ativa o sininho lá para você receber notificações dos novos episódios. E eu quero reforçar aqui os livros que o Jeff trouxe pra gente. Olha, Não Era Pra Gente Se Apaixonar. Esse daqui que é um romance, né? Esse é um romance. E aqui, ó, Quando o Amor e a Paixão Se Encontram. Quem quiser, entra aí nas redes sociais do Jeff, que vai estar escrito aqui embaixo. E um grande beijo para você que ficou com a gente até agora. E até a próxima semana com mais episódio de Pode Causar.